Saudações humanos, aqui é Angel. Eu espero que esse seja um vídeo curto, porque na verdade assim, é só uma reflexão mesmo, que é a questão do mecanicismo e o nosso próprio ritmo, nosso tempo natural, o tempo natural da essência. Então o que acontece? O mecanicismo ele foi um movimento filosófico que surgiu há várias décadas atrás e que trouxe essa ideia de que o ser humano seria uma máquina. Ele surgiu com a invenção dos relógios lá. A invenção do relógio foi uma coisa que mudou completamente a nossa sociedade e, na minha perspectiva, foi quando o nosso tempo começou a ser aprisionado de verdade e a nossa liberdade foi aprisionada e quem a gente é também, de certa forma, né? Pelo menos essa é a minha perspectiva. E não porque a gente é vítima do sistema, tá, gente? É porque o sistema ele é um reflexo da nossa consciência. E quem acompanha aqui o canal sabe que eu já fiz vários vídeos onde eu explico que a gente teve uma queda de consciência. Se a gente pegar as sociedades que viviam bem antigas aqui nesse planeta, elas eram super desenvolvidas e estavam super conectadas com a fonte criadora e com os ciclos naturais e com a natureza e com a própria essência. Tanto que se você pegar o calendário maia, ele é super específico, super preciso. Uma coisa fantástica, que eu até recomendo que você dê uma olhada, que chama Kim Maia. Ele, assim, é um calendário, assim, fantástico para você se basear. E tá super conectado com o tempo natural das coisas, né? Mas, enfim, essa questão do ser humano ser visto como uma máquina que foi trazida pelo mecanicismo porque foi o caminho que a nossa consciência tomou. E como isso ainda reflete na gente hoje em dia e no sistema que a gente vive, né? Porque se você levar em conta como o capitalismo funciona, a gente vê essa ideia de que o ser humano é uma máquina, claramente. A gente vive um ritmo de tempo totalmente antinatural. O tempo que a gente vive, ele é totalmente artificial e desconectado com o nosso tempo natural, o nosso tempo da essência, o tempo da natureza. A gente vive um sistema que cobra um ritmo de produtividade que é insano, que coloca o nosso valor no quanto a gente está produzindo. E isso é perceptível na forma como a gente está adoecendo como um todo, né? Através dessas crises de saúde mental, saúde emocional e até mesmo física. A saúde no geral está um caos, né? E eu acredito muito que grande parte, uma grande raiz desse adoecimento social que a gente está tendo parte dessa desconexão que a gente tem com o nosso próprio tempo natural. A gente vive numa sociedade que é muito hiper masculinizada, que prega uma linearidade, prega a produtividade o tempo inteiro e prega que você tem que produzir, 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 sem momentos de pausa, sem momentos de recolhimento. E como eu já falei várias vezes aqui, a gente está vivendo a transição planetária. Se você não sabe o que é, pode ver na minha playlist, mas o fato é que a gente está acordando de um sono de inconsciência, onde a gente percebe que a gente precisa das duas energias, tanto a energia de expansão, de produção, de botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer, quanto do recolhimento, tanto quanto o voltar para dentro, a pausa. E quanto mais você vai despertando pro autoconhecimento, mais você vai se conhecendo, mais você vai se alinhando com a sua essência e sai desse tempo maluco do ego, mais você vê que os dois momentos, tanto os momentos de expansão, que é essa energia masculina, quanto os momentos de recolhimento, de pausa, que é essa energia feminina, são absolutamente válidos e necessários para você, para sua saúde e para você manifestar a vida dos seus sonhos. Eu percebo assim que eu não consigo mais acompanhar esse ritmo de produtividade insano que o capitalismo me pede, por exemplo. Eu não tenho condição de postar na frequência que o Instagram me pede, que o YouTube me pede, porque isso é absolutamente real para mim, para minha realidade. E o nosso ego, ele cresceu nesse paradigma que a gente acha que a gente tem que trabalhar muito, muito duro para alcançar as coisas que a gente quer na vida, né? E por que isso? Porque a gente vive uma realidade de escassez. A gente se desconectou do fluxo da abundância divina, onde você tem tudo em abundância, né? A gente vive uma realidade de escassez, onde faltam as coisas, onde você tem que fazer muita coisa para ter um retorno muito pequeno. Isso é uma realidade de escassez, é uma mentalidade de escassez, e toda a realidade reflete isso, porque a gente vê que tem pessoas passando fome.
que trabalham muito para ganhar muito pouco, né? Uma realidade que realmente te aprisiona. Isso é só um reflexo do aprisionamento do nosso tempo natural, porque o tempo natural está totalmente conectado à abundância divina. Se você olhar para a natureza, tudo já é abundante. Se você pegar, por exemplo, um tomate, você vê que cada semente daquele tomate é uma árvore. É absurdo que a gente tenha que viver essa realidade de escassez, e eu falo isso de um ponto de vista privilegiado, pelo amor de Deus. Eu sei muito bem com quem eu estou falando nesse canal, né? Eu vou, inclusive, fazer vídeos sobre responsabilidade social, mas enfim, eu sei que esse canal tem um público específico, e eu estou falando para esse público que sabe muito bem quem é. Mas o fato é que a gente que está engajado no autoconhecimento, na espiritualidade, é porque a gente tem tempo para raciocinar. Então, na linha da miséria que a gente não tá. Então, se a gente tem a oportunidade de trazer essa consciência, então que a gente traga e a gente faça alguma coisa sobre, porque eu já disse várias vezes aqui que o sistema que a gente vive é só um reflexo da nossa consciência. Então, o fato é que a gente vive em um sistema que aprisiona o nosso tempo, e não porque a gente é vítima, mas sim porque a gente continua reverberando esse sistema e crendo nesse sistema, achando que a gente não tem poder, porque a gente abdicou do nosso poder interno, e quando a gente faz isso, a gente precisa de algo para compensar. Isso acaba sendo compensado no externo, na opressão externa, que no final é uma ilusão, porque não existe nada capaz de oprimir a gente de verdade. A gente só precisa de uma representação externa desse poder que a gente abdicou aqui dentro. Então, o ponto é que eu quero chegar é que quanto mais a gente vai se conectando com a nossa essência, indo nesse caminho do propósito, da empolgação, a gente vai percebendo que a gente precisa de momentos tanto de expansão quanto de internalização, e que a gente vai se trabalhando para deixar esses momentos mais fluidos. Não importa se você é introvertido ou extrovertido, porque a gente tem tendências, né? Mesmo você que é extrovertido, que é para fora, que vive mais no externo, você vai precisar de momentos de internalização. Aliás, o despertar é muito sobre isso, né? E até mesmo você que é introvertido, eu sou uma pessoa extremamente introvertida, eu tenho pouca energia para ficar assim no mundo real, assim, né? Não estar aqui no externo. Eu vivo muito dentro de mim, mas até mesmo eu chego em momentos que falo, gente, eu preciso colocar isso para fora, senão eu vou explodir. E foi assim que eu comecei o canal. Quando eu comecei a despertar, eu percebi que eu precisava materializar todo esse conhecimento de alguma forma, que não teria sentido nenhum eu guardar isso pra mim. E o despertar é sobre isso, é sobre os dois movimentos. E, infelizmente, a gente vive num sistema que não colabora pra isso. A gente tem que ter consciência disso, mas que a gente pode fazer o que dá. E como eu tô trazendo isso pra minha vida, né? Eu estou me cobrando menos quando dá. E, assim, elimine a culpa da sua vida. Ela não serve pra nada. Se você está no momento de internalização e que você não está sentindo de colocar nada pra fora, se respeite, começa a se respeitar se você tem essa oportunidade, porque eu sei que muita gente nesse meio tem essa oportunidade e não aproveita, e fica se cobrando. Então, se você tem essa oportunidade de se conectar com o seu tempo interior, faça. Quando dá, o quanto der. Isso é muito importante. Assim como se você está no momento de externalizar aquilo que você integrou dentro, faça. Porque a gente vai conseguindo diferenciar também se o que está barrando a gente é insegurança, medo do desconhecido, medo de fazer, medo de ser julgado. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Mas então é isso, sabe? A gente começar a acordar para o fato de que a gente está vivendo um tempo artificial, que a gente está vivendo num sistema que age como se a gente fosse máquinas, e não é à toa que todo mundo está adoecendo de um jeito ou de outro, e que a gente não vai ter condição de sustentar isso por muito mais tempo, porque a gente vê que nem o planeta está aguentando esse ritmo de produtividade, né? Assim como o planeta precisa de tempo para se renovar, um tempo que a gente não tá dando, a gente também precisa desse tempo. Então, assim, elimine a culpa da sua vida, se conecte com o seu tempo natural, faça as coisas do jeito que
O seu agora pede. Essa que é a chave. Você se conectar com o seu presente, com o seu agora, porque esse é o único momento que existe. Se o agora está pedindo para você fazer alguma coisa no externo, faça. Se o seu agora está pedindo para você se voltar para dentro e ficar na sua, faça, sem culpa. Se você tem essa oportunidade. Ou até você que não tem tanta oportunidade assim, não tenha vergonha de fazer o mínimo, sabe? Não tenha vergonha, porque às vezes o mínimo é o máximo que a gente pode dar. Então, não faça mais do que o seu agora te pede. O quanto isso for possível na sua realidade. E é muito engraçado que quando você vai se conectando com esse tempo natural da sua essência e não do seu ego, porque às vezes o seu ego vai gritar, vai falar, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo, um monte de coisa, porque foi isso que a gente aprendeu. Que a gente tem que fazer o máximo, dar o nosso melhor todo santo momento e trabalhar muito duro para conseguir aquelas coisas que a gente quer. Mas quando você começa a entrar no fluxo da abundância divina, o fluxo divino, você vê que cada momento, tanto os momentos de expansão quanto os momentos de internalização, te levam aonde você quer. Você vai vendo que as coisas não precisam ser tão duras do jeito que a gente aprendeu que tem que ser. Que uma ação que você tiver, se ela for alinhada, ela vai ter uma reverberação muito grande no externo e vai te trazer muita coisa. Porque tudo do universo já é abundante. Tudo que a gente tem que fazer é retirar as crenças limitantes que bloqueiam essa abundância. Porque você já é abundante por natureza. Deus, o universo, a fonte criadora te fez como um ser ilimitado, conectado a essa abundância divina. E quanto mais você se alinha com a sua essência, com esse ser ilimitado, abundante que você é, e mais você entra no fluxo desse ritmo natural das coisas, do seu próprio tempo, mais as coisas vão se alinhando no externo e mais você vê que você recebe exatamente o que você precisa na hora que você precisa. E seja lá o que você tiver que começar, você já tem tudo para que você comece. Então, essa ideia de que o ser humano é uma máquina, essa ideia filosófica que tomou conta da nossa sociedade. E se você for pensar também, a própria invenção da energia elétrica também desconectou a gente muito desse tempo biológico natural que a gente tem, né? Porque a luz, ela permitiu que a gente faça as coisas à noite, por exemplo, e fique acordado até tarde, coisa que não acontecia antes, né? Então, assim, é uma junção de coisas que foram refletindo no externo, que partiu da nossa queda de consciência, mas que agora tá no momento da gente dar esse shifting de novo e perceber que cada um tem seu próprio tempo de fazer as coisas e você não tá atrasado, porque nesse processo de você respeitar o seu próprio ritmo pode vir pensamentos de tipo, não estou fazendo o suficiente, ou parece que até o máximo que eu faço não é o suficiente, e sentimentos de culpa. Mas é isso, sabe? Se voltar pra dentro, achar as raízes dessas crenças que te causam todos esses sofrimentos, né? Substituir por crenças mais conectadas com você, crenças mais expansivas, de forma que você consiga cada vez mais entrar no seu próprio ritmo, porque cada pessoa vai ter um ritmo. Como eu falei, tem pessoas que tendem mais a ser mais extrovertidas e pessoas que tendem mais a ser mais introvertidas, mas não interessa. Todos nós somos não binários por natureza, nesse sentido que a gente tem as duas energias dentro da gente, a gente tem os dois momentos. Então, comece a prestar atenção nisso, o quanto você puder. Porque isso é grande parte do que vai te alinhar com a realidade que você tanto quer viver. Era isso que eu queria trazer, essa reflexão para vocês sobre tempo, sobre ritmo, né? Tipo, se respeitem o quanto vocês puderem. Vejam o que vocês estão acreditando sobre abundância, sobre tempo natural, sobre seu próprio ritmo. Que isso é totalmente conectado com a expressão da nossa essência. E deem os primeiros passos para começar a se respeitarem nesse sentido. Porque você vai ver que vai dar muita diferença na sua vida. Mas é isso, me sigam nas redes sociais, Instagram, Twitter. E não se esqueçam que somos todos um, estamos todos conectados. Até mais.